E aí pessoal, mais um vídeo aqui para o canal, para a alegria de alguns e para a tristeza de outros. Saí das minhas férias forçadas, o meu amigo João Paulo da Paraíba, conversando aqui comigo hoje, ele trouxe um link de um vídeo que caía ali no canal do pastor, né, o professor arqueólogo mestre Rodrigo Silva, professor adventista. E eu já havia assistido boa parte daquele vídeo, pois eu havia recebido em um grupo no WhatsApp. Ali ele trata algumas questões interessantíssimas a respeito do coronavírus, coisas que eu mesmo não sabia. Mas ele faz ali uma associação à questão de Levítico capítulo 11, o regime alimentar, e nós vamos tratar então sobre isso aqui nesse vídeo. Então vamos falar ali coisas que o Rodrigo Silva não disse. Isso tudo você vai ver depois da vinheta. Que demais! Tá, aqui tem coragem. Então João Paulo ele faz aqui alguns argumentos bem interessantes. Ele diz assim: esse vídeo traz umas verdades misturadas com mentiras. Acho que seria interessante alguém fazer um vídeo resposta filtrando e expondo apenas as verdades do conteúdo desse vídeo, pois em nenhum momento eu vi ele mencionar e explicar a passagem bíblica onde Jesus falou que o pecado não é o que entra pela boca, mas sim o que sai da intenção do coração do homem. E é com base nesse texto que eu creio que não é pecado comer carne de porco. Assim também eu creio que não é pecado comer qualquer outro tipo de carne, inclusive o de morcego. Que segundo o estudo que ele está apresentando aí, fala que o coronavírus surgiu através dos hábitos alimentares da população do sul da China que come morcegos. Eu acredito que o erro desse pastor Rodrigo Silva é somente esse, que devemos explicar que, se está sendo comprovado cientificamente que o vírus é transmitido pelo morcego, então as pessoas devem evitar comer o morcego. Não porque seja pecado comer morcego, mas sim simplesmente porque está sendo comprovado cientificamente que o mesmo está transmitindo doenças. Me lembrei que teve um tempo em que estava sendo transmitida uma doença que ficou conhecida como a gripe da vaca louca. E aí nesse tempo, naturalmente, as pessoas não comiam carne bovina, pelo menos nas regiões onde se espalhou essa doença. E nem por causa disso, a carne bovina não se tornou pecado para quem está consumindo atualmente. Então acredito que doenças podem serem transmitidas por qualquer animal onde é consumida a carne. Porém, isso não é um fator que determina que tal alimento é pecado comer ou não. Não estou querendo afirmar com isso que comer morcego não tem problema nenhum. Estou apenas afirmando que, se for comprovado cientificamente que o morcego ou qualquer outro animal, inclusive a carne bovina, que está transmitindo doenças, então não devemos comer, porque seja pecado, mas para nos prevenir de pegarmos doenças. Quem dá a palavra final do que é ou não pecado é Jesus e não o homem. Foi essa mensagem que o meu amigo ali, João Paulo da Paraíba, me enviou, tratando aí sobre o vídeo do Rodrigo Silva. E para resumir, o vídeo dele é muito interessante, é bem interessante mesmo. Ele trata ali algumas questões em relação até a criacionismo, porque o ateísmo é colocado como os cientistas normalmente são ateus, e tudo que eles colocam ali são evidências. Mas há muitas evidências de cientistas criacionistas, ponto positivo para o vídeo dele. Depois ele vai trazer um artigo onde vai mostrar nesse artigo, o artigo está em inglês, eu li esse artigo e ele fala depois sobre a questão do porco. Que o porco, a carne de porco é proibida em Levítico 11. Porém, esse é um ponto negativo. Quando vai tratar ali sobre o coronavírus, que já começa ali em 2003, e trata ali de forma científica, mostrando que em 2003 já há vários casos de coronavírus na China. E vai sempre bater no morcego. Então, morcego é o principal animal silvestre onde é consumida aquela carne e é transmitido o coronavírus. Mas se você prestar atenção no vídeo do Rodrigo Silva, ele fica repetidamente falando sobre a questão do porco. O porco é proibido na Bíblia.
Então dá a impressão de que o porco é o grande causador aí dessa doença. E também nós temos que pontuar aqui que nessas notícias divulgadas aí nas mídias, uma delas é que o próprio morcego não é recomendado pelos próprios médicos chineses. Mas mesmo assim, os chineses continuam comendo esses animais que não são recomendados para consumo. Além disso, os chineses comem nas feiras cachorro, às vezes o cachorro está vivo, eles estão ali comendo aquele animal, peixes, a forma de preparo deles, eles não têm nenhum tipo de higiene, preparam ali mesmo na feira em condições totalmente inadequadas. E recentemente eu vi um vídeo muito nojento de uma pessoa comendo até fezes de animal. Isso é nojento. E os chineses têm essa cultura, né? Esse costume horrível. Não, mas aqui tem um cheiro que vocês não imaginam, que é um cheiro de fezes misturado com a carne. É um cheiro muito forte, de peixe, muito forte mesmo. Então, parabenizando o trabalho do Rodrigo Silva por um lado, eu devo alertar vocês de outra coisa, né, que é muito comum aí no meio adventista, que é a manipulação de informações para chegar até uma coisa que eles gostam de falar muito, que é a lei de Deus. Os mestres adventistas têm o costume, muito comum, de manipular informações para chegar ao ponto final que eles querem, a conclusão, que é as leis de Deus. Na própria literatura deles, eles usam todas as argumentações possíveis para mostrar e validar que a lei que já cessou na cruz ainda é válida em nossos dias. Sabemos muito bem que a lei de Deus ela é boa mesmo e é para cuidar de nós. Mas a verdade é que a lei não é para a igreja cumprir. Os gentios não devem cumprir a mesma lei para os judeus. E nós temos aqui diversos vídeos tratando sobre isso. Agora, para provar para vocês que os adventistas costumam manipular informações para chegar à lei, eu estou aqui com 2 livros que eu já apresentei aqui no canal. Por exemplo, livros de distribuição gratuita, né? Eles colocam esses livros nos correios. Esse livro aqui, por exemplo, A Grande Esperança, vai tratar justamente sobre a esperança, né, do porvir. Qual que é a esperança nesse mundo e qual que é a esperança pós-morte. Basicamente é isso. Então vai falar sobre a verdadeira paz, a razão do sofrimento, e normalmente são temas que interessam a todo mundo. Então, temas como esperança em um mundo de sofrimento, um mundo de guerras, um mundo difícil como nós vivemos, eles chegam aqui em uma parte, na página 70, 71 e 72. Pasmem vocês, essas anotações aqui, ó, essas marcas que eu fiz aqui, tá vendo? 22 vezes a palavra sábado. Então, o descanso que Deus deu para o homem é no sábado. Então, um tema que é sobre esperança neste mundo em que vivemos, eles colocam o sábado como um dia de descanso. Então, é assim que eles vão manipulando as informações para pregar aquilo que eles creem. Já nesse outro livro, O Poder da Esperança, que eu creio ser o mais recente, é de 2018, se eu não me engano. Este livro aqui vai tratar sobre um tema comum em nossos dias, como aquele outro, que é a depressão. A questão da depressão, das tristezas que tem atingido e afligido muitas pessoas. Então esse livro é um tema útil em nossos dias. E novamente, vai tratar aqui, a partir da página 85, que Deus deu um descanso para o homem. Assim, as pessoas devem descansar. E aqui eles vão pregar sobre o sábado. Então ali é uma página inteira falando sobre o sábado. Então na página 91 eles vão tratar aqui sobre a questão do pós-morte. Eles vão então ensinar que o mortalismo, a pessoa ela dorme e acorda na ressurreição dos mortos. Uns para castigo e tormento e outros para a ressurreição e vida eterna. Então, em um livro que trata sobre depressão, eles fazem uma ponte para chegar nas leis de Deus e outra doutrina, que é a questão mortalista. Eles são muito bons mesmo, parabéns a eles, em manipular informações, às vezes verdades,
com mentiras e às vezes é apenas as verdades, como este livro que trata sobre a depressão. Realmente o que nós lemos no livro é muito bom, mas depois vem aquela ponte, né? Até chegar ali em doutrinas que eles creem, que se você for parar para analisar, não tem nada a ver com o contexto da depressão. Realmente precisamos de um descanso? É claro, é óbvio, e por isso que em nossos dias, né, em nossa lei aqui do Brasil, existem os descansos obrigatórios que as empresas devem dar ali aos seus funcionários. Agora, voltando a falar sobre o vídeo do Rodrigo Silva, que é bem interessante, ele faz ali então, na conclusão dele, na conclusão do vídeo, o vídeo tem quase 30 minutos, a conclusão dele é que nós devíamos estar guardando as leis de Deus. Como sempre, os adventistas não têm assim uma forma de definir qual lei guardar ou não. Eles não têm bem um critério, porque em suas literaturas eles afirmam que a lei moral de Deus deve ser guardada. A lei moral de Deus, para eles, são os 10 mandamentos. Porém, quando eles vão ensinar sobre leis, eles ensinam um monte de leis do regime civil e também as leis alimentares. E neste caso, Rodrigo Silva disse que as leis alimentares, que está principalmente em Levítico 11, essas leis, para Rodrigo Silva, devem ser mantidas. Mas se não há critério para qual lei eu devo guardar ou não, então como eu vou escolher qual lei que eu devo guardar ou não, não é mesmo? Porque se toda lei eu devo guardar, eu devo matar então as feiticeiras, os espíritas, necromantes, os próprios transgressores do sábado, que justamente são eles. Eles que muitas vezes saem de sua casa, pegam ônibus, táxi, Uber, para poder ir na congregação, usam energia elétrica, então eles mesmos deveriam ser apedrejados. Então, eles não têm bem um critério de qual lei eles devem guardar. Por isso nós entendemos que a lei cessou na cruz. Quando Jesus disse está consumado, as leis do Antigo Testamento, principalmente as cerimoniais, cessaram. E o regime alimentar está totalmente associado a essas leis que cessaram na cruz. Levítico 11 lista as restrições alimentares que Deus deu à nação de Israel. As leis dietéticas incluíam proibições de comer carne de porco, camarão, mariscos e muitos tipos de frutos do mar. A maioria dos insetos, aves de rapina e vários outros animais. As regras da dieta nunca foram destinadas a serem aplicadas a outros povos, além dos israelitas. E o propósito da lei era Deus cuidar daquela nação, fazer aquela regra e essa regra ser conhecida em diversas nações circunvizinhas de Israel. E o próprio Rodrigo Silva afirma ali em seu vídeo que muitas outras nações usavam desta mesma lei que o Deus Israel, nosso Deus, deu a Israel. Então existem, por exemplo, se eu não me engano, ele menciona que os egípcios tinham costume de praticar muitas daquelas leis alimentares. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhes Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os alimentos. Então nessa passagem do Evangelho de Marcos, que inclusive é destinado aos gentios, né, aos ex-pagãos que tinham costume de se alimentar de carne, Marcos ele registra ali que Jesus considerou puro todos os alimentos. Sendo assim, não há mais alimentos impuros. Deus deu ao apóstolo Pedro uma visão na qual ele declarou que os animais anteriormente impuros poderiam ser comidos. Segunda vez, a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres comum. Atos 10, 15. E é claro, quando Jesus morreu na cruz, rasgou ali o véu, ele então considerou puro todos os alimentos quando cessou aquele legalismo, né, aquela lei do Antigo Testamento. Em Romanos 14, por exemplo, vai ensinar que nem todos os cristãos são maduros suficiente para discernir aquilo que é certo e errado em relação a alimentos. Existem os imaturos na fé. Então nem todos são suficientemente maduros na fé para aceitar o fato de que todos os alimentos são puros. Como resultado, se estivermos com alguém que se ofenderia com o nosso alimento impuro, entre aspas, devemos renunciar ao nosso direito de fazê-lo para não ofender a outra pessoa. Temos o direito de comer o que quisermos, mas não temos o direito de ofender outras pessoas, mesmo que estejam erradas.
Agora, no momento em que vivemos, não há mais esse legalismo. Você não chega em uma roda de cristão e ele vai ficar escandalizado porque você está comendo carne de porco. É mais fácil um adventista ficar todo escandalizado do que uma roda de muitos cristãos protestantes de diversas denominações. Eu acho que o único que vai se escandalizar vai ser o adventista. E nesse caso, esse adventista nessa roda, se ele se escandalizar, ele é o débil ou o fraco na fé. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Romanos 14. É muito mais importante você entender que não é o que você come que te faz mal, mas principalmente a quantidade é que vai te fazer mal. E outra coisa, quantos cristãos, por exemplo, fazem grandes banquetes, mas não têm a capacidade de dividir um pouco com o seu próximo, com pessoas que estão famintas, né? Como moradores de rua, por exemplo. No início da igreja, esses judeus, cristãos judeus que ainda eram praticantes ali do Antigo Testamento, por não terem muito conhecimento ainda a respeito da liberdade cristã. Esses judeus queriam impor fardos pesados aos cristãos. Então houve ali uma assembleia e foi decidido que os gentios não guardariam a mesma lei dos judeus. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Para mim, Atos capítulo 15, naquela assembleia para decidir o que os cristãos deveriam guardar ali de lei. Eu acho que ali era para ficar bem definido a questão da lei do Antigo Testamento. E não ficou nada claro em relação ao alimento contaminado, o alimento impuro. Justamente porque Jesus já tinha considerado puro todos os alimentos. Mas sabe de uma coisa? Apóstolo Paulo, parece que ele profetizou o que estava acontecendo hoje, ou o que aconteceria nos dias de hoje. Ele disse para Timóteo uma coisa importantíssima, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então o apóstolo Paulo deixou muito claro que haviam grupos que queriam proibir certos tipos de alimentos ali aos cristãos. E esses grupos se parecem muito com os adventistas em nossos dias, porque onde eles vão, eles ficam falando de alimento. Na verdade, o cavalo de batalha dos adventistas é esse regime alimentar. Muitas vezes eles vão em igrejas evangélicas para passar palestras sobre regime alimentar. No final daquela palestra, eles pegam o endereço ou o telefone dos membros daquela igreja local e depois vão enviando revistas e assim vão evangelizando, fazendo ali o seu proselitismo religioso. Sabemos que todo o extremo também é pecado. Você comer pouco, você está pecando, porque você está fazendo mal para você mesmo, você não está cuidando do templo do Espírito Santo. Comer muito também é pecado, você também está fazendo mal para você. Era mais fácil dividir aquele alimento para outras pessoas. Você vive para comer ou come para sobreviver? Agora, todos os tipos de alimentos podem causar ali doenças. Eu mesmo, semana passada, eu fui em um restaurante. O prato do dia era peixe, eu comi daquele peixe e passei muito mal. Eu estou aqui com uma lista de doenças ali causadas por alimentos comuns, por exemplo, frangos.
doença de Newcastle, bronquite infecciosa das galinhas, aspergilose, doença de maré, eu não consigo nem pronunciar esse monte de doença que o próprio frango transmite para nós. E depois tem doenças transmitidas pelo boi, doenças transmitidas pelo peixe. E olha só, eu acho que nunca me deu uma intoxicação alimentar, e foi me dar justamente quando eu comi peixe cozido. Isso foi a semana passada e eu passei muito mal. Quantas pessoas morrem de comer alimentos comuns na feirinha do Brás, lá em São Paulo, comendo aqueles alimentos na rua, por exemplo, alimentos comuns. Pessoas morrem comendo legumes cheios de agrotóxicos. Então, o problema não está nesses alimentos impuros, mas a condição em que é tratado aqueles animais, se eles têm doença ou não, a forma de cozer aquele alimento e a quantidade em que você vai comer aquele alimento. Troque o seu refrigerante por um suco, beba muita água, coma menos comida e pratique exercícios. Hoje você tem acesso a nutricionista em sites na internet. Agora, a pisada de bola aí de Rodrigo Silva foi fazer essa tentativa de associar porco, Levítico 11, com coronavírus, simplesmente para um proselitismo religioso. Então, meu amigo, cuide bem da sua saúde, pratique esportes, pratique exercício, cuide do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Mas você não deve seguir lei para judeu, não. Nos vemos aí nos próximos vídeos. Até mais.